Bem, gente, então ó, é o seguinte, para esse semestre aí, o Heraldo alocou para mim essa disciplina de programação para web 1, né? Na verdade, eu não sabia, né, qual era a matéria que eu ia dar esse semestre, então eu não tinha, vamos dizer assim, preparado nada. André, você quer falar alguma coisa? Então, essa disciplina, ela é presencial, só que a gente vai fazer de forma remota, tá? Né? Por causa do laboratório. Então, nós estamos com um laboratório lá né, cheio de problemas e eu preferi, né, junto com o Heraldo lá, né, de fazer essas aulas remotas em vez de fazer lá no laboratório. Acho que iria dar muito mais dor de cabeça, né, do que qualquer outra coisa, tá? Mas por isso. Então, para isso, a gente vai precisar o quê, né? Então, os recursos eu tenho, né? E vocês vão precisar ter aí na sua casa uma coisa que, né, já que vão ser profissionais da área de TI, né, um computador e acesso à internet. Basicamente é isso. Na parte da programação para web, né, a gente vai trabalhar, daqui a pouco a gente fala sobre o plano de aula, mas a gente vai trabalhar com construção, né, de páginas web. Bom, né, então, vai ter que falar sobre HTML? Sim, nós vamos falar sobre HTML, né? Mas não só HTML. Né? A gente vai incorporar também, né, a folha de estilos, né, o CSS, né? E também para tornar aquelas páginas, em vez de ser páginas apenas estáticas, né, e tornar elas dinâmicas, nós vamos usar o JavaScript, né, para criar um certo dinamismo, né, na parte da programação. Isso do lado do front-end, né, ou seja, do lado do navegador, tá? A gente vai ver um pouquinho, né, pelo menos é o que eu estou planejando, a gente vai ver um pouco, né, da parte do back-end, né, ou seja, o que acontece, né, por trás do navegador, tá? Então, nós vamos trabalhar um pouco aí com banco de dados, né? Vamos criar um banco de dados e vamos acessar esse banco de dados. E para isso eu estou pensando já, né, a linguagem de front-end, a linguagem que a gente vai trabalhar, né, para criar as nossas páginas vai ser JavaScript, tá? Mas a linguagem de programação que a gente vai trabalhar para trabalhar lá na parte do back-end vai ser PHP. Então a gente vai ver um pouquinho de PHP, né, nessa parte aí, tá? Eu não sou um especialista nem em JavaScript nem em PHP, então, né, a gente vamos construir muita coisa juntos aí, tá? Para criar o banco de dados, né? Então, o banco de dados que a gente vai trabalhar é o MySQL. Então, são todas as ferramentas aí, né, de uso free, né, do uso gratuito, tá? Então, né, não vai ter custo nenhum, né, para ninguém. Apenas vai ter que ter né, um espaço lá no teu computador, né, para poder instalar esses recursos e a gente poder trabalhar, tá? Para facilitar um pouco aí a vida da gente, né, talvez a gente use aí um Champ, né, para criar o banco de dados, né? Mas eu não sei ainda. Eu ainda não tive muito tempo para projetar, né, para planejar melhor essas aulas, tá? Então, de maneira geral, é isso. Nós vamos trabalhar construindo páginas HTML dinâmicas, usando, né, do lado do navegador, tá, a programação em JavaScript, né, e um PHP, né, do lado do back-end, tá? Eu estou planejando que a gente faça aí um projeto, né? Então um projeto vai dar início daqui mais ou menos aí umas 2, 3 semanas, né? Então o nosso TDE, né, em vez de ser lista de exercícios, vai ser a construção de um projeto, tá? Então vai ter uma primeira fase, uma segunda, uma terceira, a quarta e quinta, né? Como se fosse os 5 TDE. O que nós vamos fazer aí? Ainda não sei, né? Eu estou ainda tentando fechar, né, qual vai ser esse projeto, tá? Porque aí, né, para cada dessas etapas aí vai ter um objetivo, né, uma meta para vocês desenvolverem, né, e fechar a parte do projeto até ele chegar lá no final, tá? A ideia é trabalhar alguma coisa com e-commerce, né, construir uma loja, né? Tá? Então, para isso, a gente vai ter que construir páginas, né, onde você vai ter que mostrar os produtos,
vai ter que falar um pouquinho sobre a empresa, né? Vamos construir uma empresa fictícia, né? Tudo aquilo que, né? Ou seja, vamos tentar ver uma coisa, né, próxima de algo que seja profissional, tá? E sem muita, né? Sem muita profundidade, né? Mas para a gente ter uma boa ideia, né? De como é que são as fases, né? De desenvolvimento desses projetos aí, tá? Então acho que um e-commerce, né? Um site de e-commerce acho que vai ser legal, né? Tem bastante coisa para a gente trabalhar e tem muita informação, né, disponível na internet, né, para ajudar a desenvolver cada uma dessas partes. Tá? Eu vou me basear um pouco, né, numa apostila, né, de uma empresa. Antigamente ela tinha o nome de Kailun, né, mas ela faz parte do grupo chamado Alura, né, alura.com.br, que dá cursos na área de informática, mas antes disso, antes deles serem Alura, eles tinham essa Kailun, que também dava esses, né, esses cursos presenciais na área de tecnologia, e eles disponibilizavam uma série de apostilas, né, gratuitas, sobre essas tecnologias. E tinha uma lá que era parte de, né, de HTML, CSS, JavaScript, e eu sei que tinha um projeto lá, né, de um site de vendas, né? Então, eu vou tentar lá recuperar, né, essa apostila, tomar como base nela, né? Então, cada um de vocês né, vai tentar desenvolver uma loja, alguma coisa específica, né, para poder vender, tá? E criar essa loja. Tá? Caso contrário, né, vocês podem até sugerir, né, que tipo de projeto vocês querem fazer e depois a gente vai tentar fechar né, a ideia desse projeto. Então, por enquanto eu ainda não decidi, né, o que vai ser feito, mas é muito provável que seja um site de e-commerce. Então, né, se vocês ficaram, sei lá, né, entusiasmados, né, ou né, a gente vai tentar construir isso, né, do zero, né, a partir do zero, não vamos, com exceção de algumas ferramentas aí, né, para desenvolver a parte da programação, a gente não vai usar nada de outras ferramentas, né, facilitadores para a criação de sites, nada disso. Nós vamos criar, né, um HTML na raça, tá? Tudo isso na raça para poder, né, aprender, poder conhecer, né, cada elemento, né, dessas linguagens que são bastante importantes. Tá? Você vai trabalhar com isso no futuro, ou se você já trabalha com isso, né? Tá? Então, para quem já trabalha com isso, vai ser, né, curso bem tranquilo. Tá? Para quem nunca viu, eu acho que vai ser alguma coisa interessante. Para quem conhece alguma coisa, né, eu acho que vai ser alguma coisa legal, porque a gente vai, né, vai tentar construir um projeto do início ao fim. Tá? Dúvidas, né? Alguma outra sugestão, críticas? Espero que esse silêncio aí seja alguma coisa de bom. Tá? Eu só lamento realmente, né, a gente não poder ter o recurso do laboratório, tá? Mas eu acho que nessa parte da programação dá para a gente fazer de forma remota, né? Desde que vocês possam ter, né, através do teu próprio computador, instalar, né, no computador, você vai vendo, né, aula a aula, né, o desenvolvimento do teu projeto, tá? Nós vamos usar aqui, né, como editor de código, né, o Microsoft Visual Studio Code, tá? O VS Code. E eu vou mostrar hoje para vocês, né, onde você pode baixar, né, esse Visual Studio, né, tá? E como é que você vai instalar. Eu tinha ele instalado na máquina, né, mas como não deu tempo de fazer um tutorial, né, de como instalar e tal, eu desinstalei da minha máquina, né, então vou mostrar para vocês como é que instala ele, né, como se a minha máquina não tivesse. Realmente não tem, eu desinstalei ele, né. Eu espero que esteja dê tudo certo aí para não ter aquela, né, famigerada, né, evento de alguma coisa que não dê certo, tá? Mas acho que é tranquilo, né? A instalação
é relativamente rápida, né? Então acho que não deve ter problema nenhum, tá? E aí a gente já vai tentar lá no final da aula, né, construir uma página, né, HTML, né, uma pequena página aí, né, e alguns scripts aí, né, como é que a gente coloca um script dentro da página, dentro de uma página navegador, com código JavaScript. Vocês vão ver que não é uma coisa, né, tão complicada, nem nada disso. Não vamos precisar de compilador nenhum, só vamos ter que escrever, né, esse código e ele vai rodar onde? Né? Onde é que a gente vai rodar esse código? Pô, esse código você vai rodar no seu próprio navegador. Tá? Você vai criar, nós vamos criar uma página, vamos dar um nome para ele, e dentro do navegador, né, vamos pedir para ele abrir essa página. Tá? Então, se tudo estiver ok, alguma coisa vai aparecer, né, no navegador, no Chrome, no Mozilla, no navegador que você estiver utilizando. Legal? Tá? Então vamos lá, gente. Olha, antes de mais nada, deixa eu só alertar que eu já criei, né, a nossa sala virtual, né? Então lá no Classroom, então programação para Web 1. Eu criei ela hoje, né? Então dentro das atividades, né? Então já tem aqui um material para a aula de hoje. A apostila que eu vou estar utilizando hoje, né? Que contém aí um resumo do plano de ensino. E o formulário de presença, tá? Então, o formulário de presença é onde você vai garantir a tua presença na aula, tá? Então, clica nesse formulário, tá? Vai abrir um formulário onde você vai colocar o teu nome, o CPF, o curso, o período, e só. Tá? Então, bem tranquilo, não vai gastar mais do que, né, 30 segundos para preencher esse formulário. Então, não esqueçam de preencher esse formulário, tá? As aulas que a gente tiver, né, como elas vão ser gravadas, né, então depois de editar, vou colocar o link do YouTube aqui, ó, né, nesse espaço do Classroom. Tá? Então, a aula do dia 15 vai estar lá na guia do dia 15, né, dia 15 de agosto. Tá? Então, todas as aulas que a gente estiver fazendo aqui, né, estão sendo gravadas, eu vou estar postando, né, nas guias aí correspondentes às aulas. Bom, tá? Para quem ainda não está acessando o Classroom, né? Então, ó, aqui está o código da turma. Então, esse é o código da turma, né, do Classroom. Tá? Deixar uns segundinhos aí para quem quiser anotar. Mas eu já coloquei também essas informações lá no Virtual Class. Tá? Então, você abriu o teu Virtual Class lá, né? Então já tem um link para, né, o convite para participar da sala, né, do Classroom, e o link do Google Meet, né? Isso não precisa, já que vocês estão aí, né, estão vendo aí a aula. Bom, tá? Então tá aí o código da turma, tá? Depois eu abro ela novamente. Então vamos lá, gente. Olha, vamos começar com um plano de ensino. Né? E aqui coloquei a ementa do curso. Né? Essa ementa que está no projeto do curso de vocês. Tá? Então está lá, ó, tudo do contexto e peculiaridade do desenvolvimento de aplicações para um ambiente web, das principais tecnologias dessa área, incluindo dentro do modelo cliente-servidor, recursos associados ao servidor, né, banco de dados, e serviço de disponibilização de páginas, aplicação cliente, interface baseada em navegador e mecanismos de acesso, né, ao banco de dados. Tá? Então, para contemplar essa ementa, né, eu montei um conteúdo programático que ainda não está muito bem fechado, mas as ideias estão aí. Então, a gente vai começar primeiro falando, né, um pouco aí do HTML, né, um pouco de história, né, mas vamos falar sobre a última versão, o HTML versão, falar sobre as folhas de estilos, né, o CSS, né, e focar na versão 3, né, o CSS 3. Para a parte da programação, né, dentro do navegador, né, então a gente vai falar sobre JavaScript, né, então a gente vai, vamos dar uma introdução, né, à linguagem JavaScript, né, como a gente programa com ele, né, como define variáveis e assim por diante. Tá? Depois disso, né, a gente viu HTML, viu CSS, viu JavaScript, agora vamos juntar tudo isso.
Tá? Então vamos juntar um HTML, CSS e JavaScript. Então começar a criar, né, algumas páginas dinâmicas aí. Tá? Feita essa primeira parte, então agora a gente tentar incorporar, né, um recurso de, já que nós estamos criando página na internet, né, em algum momento eu quero capturar, ou quero pegar informações, né, que estão no mundo externo, né, estão lá dentro da internet. Então eu vou ter que buscar essas informações, né, na internet, principalmente através de um provedor de banco de dados. Tá? Então, para isso, eu vou ter que acionar, né, um mecanismo de acesso a esse banco de dados. Então, vou precisar de uma ferramenta, né, que vai fazer isso. Então, no caso, nós vamos estar utilizando a linguagem PHP para poder fazer isso. E vamos trabalhar com o banco de dados MySQL. Bom? Tá? Então, né, vai introduzir o PHP e vamos fazer a integração do PHP com o banco de dados. Então, no item 7 que eu não coloquei aí, né, é a parte do fechamento disso, né? Ou seja, o fechamento disso é o projetinho que a gente tende a terminar lá no final do curso. Tá? Então, é uma coisa que eu não tive muito tempo ainda para planejar ele de cabo a rabo, né? Mas as ideias gerais estão aí. Então, até semana que vem, eu tenho ele fechado, né? E com o material já pronto, né, as ferramentas já definidas e tal. E a partir da semana que vem a gente vai, né, botar a mão na massa, trabalhar juntos, né? Então, o que eu fizer aqui, eu quero que vocês tentem fazer também né, no teu lado ali, né, no computador do lado, tá? Fazendo a mesma coisa para tentar, né, acompanhar, né, o desenvolvimento de todos esses recursos. Tá? Tudo bem, gente? Vocês já estão vendo que nós vamos ter um semestre, né, meio trabalhoso aí. Tá? A bibliografia, né, o problema da bibliografia, né, dessas tecnologias é que elas acabam envelhecendo muito rapidamente, né, porque as tecnologias elas evoluem muito rápido, né, e aí toda a parte da literatura técnica também tem que acompanhar essa evolução. Tá? Mas aqui, desculpa, né, eu tenho utilizado muito, né, de livros, né, os livros dessa editora aqui, ó, chamada Casa do Código, tá? A Casa do Código faz parte do grupo Alura. Tá? Alura, como falei para vocês, é aquele site, né, de tecnologia, né, que você tem uma infinidade de cursos de formação na área tecnológica. Então, o grupo Alura, né, ele tem outras empresas. Uma dessas empresas é uma editora, que é essa editora chamada Casa do Código. Tá? Então, nessa Casa do Código, vamos até abrir aqui, ó, né, colocar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia. Ó, Casa do Código. Tá? Então, essa aqui é o site da Casa do Código. Tá? Então, eles têm livros na área de programação, né? Tá? Então, de lógica, Java, né? NET, PHP, games, né? Onde eu acho que é orientação a objetos, funcional, Python, outros, todos. Tá? Tem a parte de mobile, né? Tem as ferramentas, né? Livros para a área de front-end, né? Então, HTML, CSS, JavaScript, a parte de infraestrutura, né, de web, dados, né, business, né, então tem uma coisa um pouco mais profissional, né, e a parte de design, coisa assim, tá? Todos os livros deles, eles estão aí nessa faixa, né, não são livros caros, né? Então, por exemplo, ó, vamos pegar esse livro aqui, um livro de, sei lá, de, de Java, tá? Então, ó, estrutura de dados em Java. Tá? Então, abro eles aqui, ó, tá vendo? Ele tem a versão e-book e tem a versão impressa. A versão e-book, R$ 49,90. Esse é um pouquinho mais carinho, né? Mas uma parte deles é R$ 39,90. Tá? O livro em papel, evidentemente, sai um pouquinho mais caro, mas também você pode comprar, né, as duas versões. Tá? A vantagem do e-book, né, é que você, durante um certo tempo, você tem a garantia, né, das novas edições. Sair uma nova edição, então você tem direito, né, a ter uma nova versão do livro nessa nova edição. Tá? Então, vários dos livros que eu referências que eu vou estar trabalhando, vão ser livros da Casa do Código, né? Mas por conta, né, do custo dele, né, do custo desses livros aí
são relativamente honestos, né? Tá? Livros, por exemplo, da editora LTC, né? Bookman, ele está na faixa aí de acima dos R$ 100, né? Às vezes até acima dos R$ 200, tá? Então, aí não dá para a gente, né, tá dominando essa técnica comprando esses livros aí, tá? Deixa eu ler um livro aqui, ó, né, que eu vou procurar alguma coisa em JavaScript, né, JavaScript. Então, ó, o guia prático do TypeScript, tá? Então, o TypeScript é uma versão, né, do JavaScript, né, tá? E ele é tipado, né? Depois a gente vai ver qual a diferença disso daqui, mas no fundo é um JavaScript, né, onde você pode definir o tipo de variáveis, né? Esse livro aqui também eu vou utilizar, está na minha referência aí, né? Lógica de Programação, crie primeiros jogos usando JavaScript e HTML. Tá? Então é um livro bastante interessante. Então, se você quiser aprender a programação, né, pode aprender com diversas linguagens, né? Uma das linguagens é o JavaScript. E para aprender JavaScript, na verdade, você não precisa de praticamente nada. Você só precisa de um navegador e um editor de texto. Pode ser até um bloco de notas para fazer isso. Tá? Né? Então, é um livro bastante interessante, né, de usar. Tá? Né? E aí outros que vão aparecer por aí. Bom, então, dá depois uma consultada, né, uma procurada nesse site, você vai encontrar muita coisa legal. Tá? Vamos voltar lá para o texto. Tá? Então, esse primeiro loja de programação é aquele que está falando sobre o JavaScript, né? Tá? Esse livro aqui, o HTML5, CSS3, também é da Casa do Código, né? E fala sobre, né, sobre as linguagens de marcação, né, HTML e o CSS. Tá? Esse outro livro aqui, né, do Evaldo Bento, né, Desenvolvimento Web com a PHP e MySQL, também é da Casa do Código, né? Então, essa daqui que eu vou usar um pouco como referência à parte do PHP. Esse livro do Sammy Silva, né? Ele Fundamentos da HTML e CSS3, eu também vou utilizar, eu tenho ele, né? Mas isso é de uma outra editora, Novatec, tá? A editora Novatec é uma editora, né, de livros na área de tecnologia, que também não são livros caros, tá? Okay? Né? Então eles têm lançado, né, muitos livros na área de tecnologia, né, e são bastante interessantes. Tá? Esse último livro aqui eu acabei colocando, né, mais por causa da sintaxe do JavaScript, mas ele é voltado, né, para a estrutura de dados trabalhando com linguagem JavaScript. Né? É da Loiane, né? Inclusive esse livro aqui, ele foi traduzido do inglês. Essa autora é brasileira, tá? Então, originalmente, esse livro aqui foi escrito em inglês, né? Por uma editora, esqueci o nome da editora, né? Mas depois a Novatec acabou comprando os direitos, né, de tradução desse livro, né? E editou ele lá em 2017. Então, é um livro que tem aí 7 anos, mas ele continua bastante atual. Tá? Então, para quem quer estudar um pouco, conhecer um pouquinho mais de estrutura de dados, né? Quer trabalhar com JavaScript, é uma boa pedida. Tá? Então, essas são minhas referências básicas. Né? Tem as complementares que eu nem coloquei, né? E que às vezes eu nem sei se eu vou utilizar. Tá? Mas, de qualquer maneira, lá no projeto do curso vai estar, né, essas referências, né, que serão coisas um pouquinho mais antigas. Tá? Que mais? Bem, aqui está uma novidade, né, que é o calendário acadêmico aí desse semestre. Então, como nas nossas aulas são aulas de quinta-feira, né? Então, quinta-feira está aqui, ó. Então, ó, são aulas de quinta-feira. Dá para ver que nós temos a aula da semana passada, né? Começou semana passada, mas passada não valeu. Então, nós estamos começando a partir do dia 15, tá? Se você olhar todas as quintas-feiras aqui, ó, não tem nada em vermelho, tá? Em vermelho seria um feriado, né? Então nós não temos nenhum feriado na quinta-feira, tá?
Isso pode ser sorte ou pode ser azar, depende do ponto de vista, né? Tá? Mas de qualquer maneira, né, vai ter bastante trabalho para a gente desenvolver aqui. Tá? Então, ó, no final das contas, a gente tem 19 dias letivos, né, 19 dias, né, de aula, tá? É, portanto, né, vai ficar faltando um dia. Esse um dia aqui, um daqueles sábados, né, que são elegidos como sábado letivo, mas é mais para constar, né, na carga horária do curso. Tá? Bem, daqui já dá para ver, ó, né, a data da VA1. Então, a VA1, ó, vai ser aqui no dia 12 de setembro. Tá? A VA2, ó, no dia 24 de outubro. Tá? E a VA3 no dia 5 de dezembro. Bom, a RCC, né, eu não coloquei um dia, eu só marquei aqui a semana, né? Então eu não sei qual é o dia que o Heraldo vai escolher para ser essa RCC, tá? Mas vai estar entre os dias 18 e o dia 22. Esse dia 20 está em vermelho, né, porque ele é feriado, é dia da consciência negra, né? Então, no dia 20 aqui, ó, né, não vamos ter aula, então o RCC ou vai ser na segunda, terça, quarta, né, quinta ou sexta, tá? Espero que não seja no nosso dia, né? Então, ter um dia mais legal, tá? Então, a VA3 é no dia 5 de dezembro, né? No dia 12 de dezembro é a substitutiva. Então, para quem faltou, né, de alguma dessas aulas, provas aqui, a VA1, VA2 ou VA3, tá? E para quem não conseguir aprovação, então resta a última chance aqui no dia 19 de dezembro, né? Que é a prova final. Bom, gente, né? Então aqui dá para ter uma boa ideia, né? Como é que vai ser o nosso percurso. Então, ter, né, sem feriados, né? Esse que está em amarelo aqui, né, é a jornada acadêmica, né? Então vai estar entre os dias 28 e o dia 31, né? Então eu não sei, né, se eventualmente no dia 31 se vai ter evento ou não. Então normalmente a jornada tem acontecido no começo da semana, né? Então é bem provável que no dia 31 de novembro, né, não tenha nada, tá? Espero que não tenha. A gente, né, ter a nossa aula normal, tá? Mas é apenas para constar. Então, que a gente tem uma ideia, né, de como é que vai ser o nosso progresso aqui ao longo desse semestre, tá? Mais. Né? Então, ó, aqui só definido, né? Então, só repetindo lá, a VA1, né? Datas das provas, né? VA1, dia 12 de setembro, VA2 no dia 24 de outubro, VA3 né, no dia 5 de dezembro, a RCC entre os dias 18 e 22 de novembro. Os TDEs, né, então, vão acontecer ao longo do curso, né? Ainda não tem uma data específica, tá? A VS aqui, ó, né? Então vai ser no dia 12 de dezembro e a VE, que é a prova final, no dia 19 de dezembro, tá? E aqui estão os pontos, né? Então não mudou nada, né, do semestre anterior. 15 pontos para a VA1, 25 pontos para a VA2, 35 pontos para a VA3, 10 pontos para a NCC, 15 pontos para o TDE, tá? A VE substitutiva vai valer a quantidade de pontos da prova que você vai fazer, né? Se você vai fazer a sub da VA1, VA2, VA3, tá? Então aqui vai ser os pontos correspondentes. Bom, o TDE, então é aquilo que eu falei para vocês, ó, eu vou fazer um projeto, né? Que é de um site. Então aqui eu estou pensando em fazer um e-commerce, né? Inclusive tentando colocar até aplicativos de pagamento, né? Um PagSeguro, Mercado Pago. Não sei se vai dar, né? Mas nessa ideia a gente coloca lá para a gente saber como é que isso é feito, tá? O cronograma dele ainda não está especificado, né? Mas ele vai ser em 5 etapas, tá? Ou de 4 ou 5 etapas, e vai valer 15 pontos. Bom, tá? Então aqui vai ser né, a nossa trabalheira. É lógico que a gente vai trabalhar nesse projeto ao longo do curso também, né? Então, à medida que a gente vai falando sobre conteúdos novos, né? Aqueles conteúdos novos vão ser dicas para você inserir, né? Tá legal, gente, né? Então, né, então a ideia é trabalhar com e-commerce, mas pode ser qualquer outra coisa, tá? Então aqui eu vou pensar aí, né, até semana que vem,
e definir se vai ser e-commerce, ou se definir se vai ser uma outra coisa, ou se, né, se vai ser, sei lá, né, escolher, né, um tipo de site aí, tá? Tudo bem, gente? Então, essa aí é a ideia, né, do projeto do curso, tá? Não tem ainda, né, um detalhamento aí um pouquinho mais, assim, profundo, né? Porque eu não tive tempo de ver. Então, eu fiz isso, foi definida a disciplina na segunda-feira, né? Foi confirmada essa disciplina na segunda-feira. Então, só a partir da segunda-feira eu pude começar a pensar, né, no que fazer nessa disciplina. Mas como eu também tinha aulas, né, né, na quarta-feira, terça-feira eu tinha que preparar uma série de coisas também, né? Então eu comecei a pensar aos pouquinhos aí, e hoje comecei a pensar com um pouquinho mais de detalhes, né? Mas ainda não fechei ele completamente. Mas aí a ideia geral, né, da disciplina, né, de como que a gente vai organizar, vai ser dessa maneira aí, tá? E para ser uma coisa bem produtiva, tanto do meu lado quanto de vocês, então vou precisar que vocês, do lado de vocês, né, que vocês também estejam desenvolvendo passo a passo, acompanhando passo a passo, né, cada pedaço do curso. Que cada aula dessas aqui, eu vou projetar ele como se a gente estivesse fazendo um pedacinho, né, do site, tá? Né? Então, cada aula vai ser uma pequena etapa, né? São um pequeno tópico que a gente vai acrescentando, né, nesse site. Tá? Então, por isso que está difícil de... Eu preciso de um pouquinho mais de tempo, né, para organizar, né, todas essas aulas aí. Tá? Tudo bem, gente? Alguma sugestão? Né? Estou aberto, tá? Então, como falei para vocês, não fechei ainda, mas se alguém tiver uma sugestão, eu vi uma vez um curso assim, assim, achei muito legal, tá? Toca aí a ideia. Então, o conteúdo do curso é isso, né? HTML, CSS, JavaScript, PHP, né? E banco de dados. Tá? PHP e banco de dados é mais para a gente ter uma ideia, né, de como utilizar essa parte do back-end, né? Tá? Eu não vi ainda, né, qual a ementa de programação do Web 2, mas com certeza deve ser desse detalhamento, né, mais do lado do servidor. Tá? Então a gente vai vendo por enquanto, né, mais do lado do navegador, tá? E no 2, né, deve ser a parte onde a gente vai ver, vai se preocupar mais com o lado do servidor. Tá? Então é isso. Então vamos lá, vamos seguindo. E agora a gente começa, né? Então hoje vai ser uma aula, né, relativamente curta. Como falei para vocês, não deu para preparar muita coisa, mas vamos ver o que a gente pode fazer. Nós vamos aí, daqui a pouco, instalar, né, a IDE. Vamos ver se vai dar tudo certinho aí. Tá? Se der certinho, pelo menos o vídeo, né, a aula gravada vai ficar legal. Então, quem tiver dificuldade de instalar o Microsoft Visual Code, né, depois é só acompanhar aí passo a passo. Tá? Então, tem um blá inicial para a gente entender, né, a parte da programação web. Tá? Então, vejam lá, eu coloquei assim, não, trabalhar com tecnologia hoje em dia envolve desenvolvimento de projetos que, na maioria dos casos, utilizam um navegador, né? Seja um sistema de banco, uma rede social, um portal de notícias ou um site para publicidade. Tá? Então, isso é o que a gente faz isso todos os dias. O meio comum desses aplicativos é o web. Então, o nosso foco agora, né, é olhar para a web e falar como é que eu desenvolvo um sistema para a web. Tá? Por isso que é importante a gente aprender, né, o HTML e CSS, que faz com que os navegadores ganhem vida quando acessamos as páginas e sites. Tá? O HTML, daqui a pouco a gente comenta como ele, é chamado de uma linguagem de marcação. Tá? Ele, na verdade, não é uma linguagem de programação, né? Como o próprio nome diz, né? É uma linguagem de marcação, né? Ou tags, né? Então, é como se eu marcasse dentro da página, né, alguma tarefa específica que aquele pedacinho da página vai fazer. Então, vai ter um botãozinho que, quando acionado, vai fazer isso, isso e aquilo. Tá? Né? Ou um parágrafo, um título, né? Então, são essas coisas que a gente está preocupado em marcar na página, né? Ou seja, desenhar a página. Então, o HTML, né, é mais para esse tipo de coisa. Tá?
problema é que o HTML, né, ele é muito, assim, ele é legal, né, de projetar, né, as coisas que vão aparecer na página, né, mas para cada coisa que está na página, se você quiser um detalhamento mais específico, né, quiser dar uma, né, melhorar um pouquinho o aspecto, né, daquele objeto, daquele elemento, né, o HTML fica mais chato, mais difícil de fazer isso. Tá? Então a gente deixa, né, é como se eu quisesse desenvolver um novo estilo, né, de design para aquele elemento ali. E o HTML não foi projetado para isso. Então a gente vai lançar mão, né, de um outro recurso, né, chamado folha de estilos. Né? Então, dentro da folha de estilos, ali eu coloco, né, todas essas estéticas, né, que eu quero, né, para os meus elementos. Né? Então, ó, e a página tem que ter um fundo, aquele elemento tem que ter um fundo vermelho, né, com uma borda, né, tracejada, coisas desse tipo. Tá? Então, esse estilão é o CSS que vai fazer. Tá? Então, por isso que, né, quando a gente cria uma página HTML, HTML e CSS vão trabalhar em conjunto. Tá? O HTML, né, a tradução dele, na verdade, é uma sigla em inglês. Então, é o Hypertext Markup Language. Né? Então, traduzindo para o português, é uma linguagem de marcação de hipertexto. Tá? Quando eu ouvi pela primeira vez, né, a palavra hipertexto, já tem aí pelo menos uns 20, mais de 20 anos. Né? Tá? Então, eu achava um negócio assim fantástico, né? Quer dizer, um texto que é mais do que um texto, é um texto que incorpora, né, outros recursos, né, que aquilo que eu faço no papel não dá para fazer. Tá? Então, ó, o hipertexto é todo texto inserido em um documento para a web e tem como principal característica, né, a possibilidade de se interligar a outros documentos da web com o uso dos links presentes nas páginas do site. Tá? Então, quando você está escrevendo uma página da HTML, você faz, sei lá, você fala assim, ó, eu sou aluno da Unisantana e faço o curso não sei o quê. Aí você quer falar, pô, mas vamos colocar na palavra Unisantana, eu vou deixar ali, né, eu vou dar um contraste diferente dele, colocar em negrito, né, e vou colocar dentro dessa palavra um link, né, para acionar, né, o site da Unisantana. Então, hoje é uma coisa muito comum fazer isso, né? Então, eu estou inserindo dentro daquelas palavras, né, ou daquele pedaço de frase, um link, né, que é o endereço, né, daquele site que está em algum lugar dentro da internet. Tá? Então, se eu começar a criar texto, né, uma página HTML que tem um monte desses recursos, né, onde cada coisa importante que eu acho, né, eu coloco um recurso dele poder ir para um site para entrar para conhecer um pouquinho mais a fundo, né, o que eu estou querendo dizer. Tá? Então, esse texto, né, essa tecnologia que eu estou utilizando aí é a tecnologia do hipertexto. Tá? Então, ó, logo, todo o conteúdo textual, né, que você vê em uma página de um site é um hipertexto. Tá? Assim como, né, imagens, né, vídeos, gráficos, sons e conteúdos não textuais, em geral chamados de hipermídia. Tá? Então, dentro do hipertexto, além de texto, né, eu posso colocar esses links, assim como eu posso colocar uma imagem, eu posso colocar um vídeo, eu posso colocar um gráfico, eu posso colocar, né, uma música, né, e assim por diante. Então, todos esses elementos aí compõem o que a gente chama de hipermídia. Uma coisa que é legal é, quando o HTML foi inventado, né, os conteúdos eram essencialmente hipertextos e posteriormente hipermídias. Né? Então, é que vocês nunca viram isso, né? Mas o primeiro navegador que foi desenvolvido, né, foi criado, é um navegador chamado Mosaic. Tá? E foi criado, né, pelo Tim Berners-Lee, né, que é o cara que inventou a web. Tá? E esse mosaico, não sei se depois eu posso ver aí, né, na internet se tem alguma foto, algum vídeo mostrando como é que era o mosaico, né? Pô, eu achava ele lindo pra caramba, né? Porque era uma página, era um hipertexto, né? Mas ele tinha lá
desenhos, tinha figuras. Pô, um negócio bacana pra caramba, tá? Mas, essencialmente, ele no início, né, ele era basicamente hipertextos, né? Ou seja, ele tinha links, né, para outras páginas dentro da internet, tá? Com o desenvolvimento desses recursos aí, né, isso foi incorporando novos elementos, né? Então, como vídeos, como gráficos, como imagens, né? Tá? E aí falou, né, de estar incorporando essas hipermídias. Tá? Então, hoje o HTML é uma linguagem para marcação de conteúdos web em geral. Né? Então, já acabou se tornando aí, né, uma coisa geral. Tá? E esse é o cara, ó, Tim Berners-Lee, né, criou a web em 1992. Tá? Então, é sempre pra caramba, né? Então, ele foi criado ainda no século XX, né? Então, Tim Berners-Lee criou a web em 1992 com HTML, que evolui desde então em 8 versões, né? E atualmente estamos na versão 5, né? A tal do HTML5, tá? Então, né, desde 1992, desde a primeira versão que o Berners-Lee criou, o HTML sofreu várias mudanças, né? Várias evoluções, tá? Então, hoje nós estamos na HTML5, tá? Esse HTML5 que já deve ter pelo menos uns 4 anos, eu acho, tá? Mais ou menos isso daí, né? Quando queremos estilizar os elementos escritos, né, em uma linguagem de marcação como HTML, a gente utiliza conjuntamente a linguagem CSS, né, que é a sigla de Cascading, né, Style Sheet. Tá? Então, ó, o CSS, ó, ele separa o conteúdo de apresentação visual do site, e assim é possível com o CSS alterar a cor do texto e do fundo, a fonte, o espaçamento entre parágrafos. Tá? Também podemos criar tabelas, usar variações de layout, né? Ajustar imagens para suas respectivas telas e assim por diante. Tá? Por exemplo, quando você cria um site, hoje em dia, você não cria um site só para ser visto, né? Aquela página web, só para ser visto no computador, no monitor do computador. Você tem que pensar também, né, que o teu usuário, provavelmente, ele deverá estar vendo o teu site, a página, não no monitor de um computador, mas sim, né, na tela do teu smartphone. Tá? Agora, você imagina, né, dentro do smartphone, né, se ele tivesse as mesmas referências ou tivesse, né, a mesma forma que a gente vê, né, no monitor de comum. Tá? Não daria certo. Tá? Então, isso quer dizer o seguinte, né, que quando você estiver vendo aquela página, abrindo aquela página, né, no smartphone ou em algum monitor, né, que tenha, né, características diferentes, tá? Eu preciso rapidamente, né, mudar o estilo de apresentação para se adequar, né, àquela forma de saída. Tá? Né? Então, isso a gente vai fazer através do uso desses recursos do CSS. Bom, né? Então, o que mais? Ó, o CSS ele foi desenvolvido, né, pela W3C, que é o World Wide Web Consortium. Tá? Então, essa o Wide Web Consortium, né, ele é uma instituição, né, onde tanto o HTML quanto o CSS, né, eles são projetados, são administrados. Tá? Então, cada lançamento novo, ou cada evolução nova, ela tem um respaldo, né, da W3C. Tá? Então, a W3C é um consórcio internacional com quase 400 membros. Na verdade, já deve estar com mais de 400 membros, né? E entre esses membros, ó, participam empresas, órgãos governamentais, organizações independentes, né? Ou seja, é uma mistura, né, de todas as instituições, né, que têm interesse, né, em utilizar, né, páginas web e tem como objetivo a definir padrões destinados à criação de conteúdos para a web. Tá? No início da web, né, era uma confusão danada, é que vocês não viveram isso, né? Tá? Mas existia depois do Mosaic, não, o Tim Berners-Lee, ele acabou saindo, né, da empresa onde ele trabalhava e foi criar uma nova empresa chamada Netscape, tá? E é inclusive o nome, né, do navegador que ele criou naquela época, tá? E o Netscape, naquela época, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né, ela tinha praticamente 80, 90%, né,
da preferência dos usuários da web. Naquela época, né, naqueles anos 1990, a Microsoft ela não deu muita bola, né, para a internet. Na verdade, ela não acreditava muito, né, no sucesso da web, né, e ela não investiu muito, né, em tecnologias, né, para esse tipo de ambiente. Ela não acreditava nisso. Tanto é que a ferramenta que ele tinha, o navegador que ele tinha, né, que ele desenvolveu posteriormente, era o Internet Explorer. Né? E naquela época, né, ela era muito ruim. Perto do Netscape, era muito ruim. Né? Então, só que com o tempo, né, o Explorer, o Internet Explorer foi melhorando, né, um pouco. Tá? O problema é que, né, da Netscape, ela perdeu muito mercado, né, por conta de uma estratégia que a Microsoft, né, acabou, né, utilizando, é que quando saiu as novas versões do Windows, tá? Dentro do Windows já tinha o Internet Explorer, né? Ou seja, o navegador da Microsoft ele tinha sido desenvolvido para usar, né, para ser utilizado dentro do ambiente Windows. E como o Windows, né, era o sistema operacional mais utilizado do mundo, né, isso era um problema para a Netscape, porque a Netscape não, ela desenvolvia, né, uma ferramenta para utilizar dentro do navegador, mas ela não tinha, vamos dizer assim, recursos suficientes, né, para usar todos os recursos que o Windows possibilitava, né, porque algumas coisas eram fechadas dentro da Microsoft. Tá? Bem, isso foi, né, foi uma disputa judicial também, né? Isso levou um tempão para, né, isso ser decidido, mas o que aconteceu é que deu fôlego para a Microsoft, né, acabar desenvolvendo melhor, né, o seu navegador e numa certa fase aí, o Netscape acabou perdendo o mercado. Tá? E não aguentou mais o tranco e acabou fechando, né? Acabou falindo e foi para o espaço, tá? Mas mesmo assim foi meio nessa época aí, né, que começou a aparecer o Mozilla. Né? E o Mozilla era de uma instituição não governamental, era uma ONG, que tinha desenvolvido um navegador gratuito, né, que era desenvolvido por, né, vários pesquisadores, né, que eram suportados com recursos, né, de doações. Né? E o Mozilla, no início, né, ele se mostrou um navegador muito melhor do que o Internet Explorer. Tá? E durante muito tempo, né, ele concorria pau a pau com o Internet Explorer. Né? Aí depois veio o Google, né? O Google acabou criando o Chrome, né? E aí bagunçou todo o mercado. Né? Então, hoje em dia, você tem vários navegadores aí, sendo que a grande maioria delas, né, utilizam ou o Chrome, né, ou o Mozilla, né? Uma parte dos usuários acaba utilizando o Edge da Microsoft, né, que até o Internet Explorer ainda existe, né, mas a versão mais atualizada dela é o Edge. Safari, né, o Opera tem também, que é muito bom, e assim por diante. Então, né, tem esses navegadores aí. Então, a história desses navegadores é uma história bastante interessante. Então, o CSS foi criado, né, porque a HTML ele não foi projetado para ter tags. Né? Tags são as marcações, né? São a forma de a gente marcar, tá? Que ajudariam a formatar a página. Por exemplo, a tag como fonte, né? Normalmente as tags vão ter esse tipo de formato aí, né? Então, eles é o nome da tag, né? E ele é delimitado em sinal menor e maior. Tá? Então, ó, na tag fonte foi introduzida na versão 3.2 da HTML e causou muitos problemas para os desenvolvedores, porque os sites tinham diferentes fontes, cores e estilos, e era um processo longo e caro para reescrever o código. Então, toda vez que o HTML mudava de versão, né, e começava a definir novos recursos para essas tags aí, ó, né, com relação, né, à estética, né, das fontes, né, os navegadores começavam a ter problemas, né, para reescrever todo o código. Então era muito comum, né, nesses anos aí, né, a gente fala assim, que tem página, sempre avisava lá, determinadas páginas ela roda melhor
na versão do navegador Internet Explorer versão 7, coisas desse tipo, tá? Por conta desses problemas. Então, dessa maneira, o HTML é uma linguagem de marcação, o CSS é focado no estilo, né? Toda a estética de um site, tá? E eles vão andar sempre juntos. Tá? Gente, só de curiosidade aqui, tem alguém aí que já trabalha com HTML e CSS? Ninguém? Alguém tem... Guilherme, você trabalha com... Ah, tá. Você usa o React. Tá. Legal. Então, só para ter uma ideia aí, né? Então, se tiver muita... Para aqueles que já conhecem HTML aí, às vezes eu posso estar falando um pouquinho de bobagem, tá? Eu não sou um expert, né, em HTML e CSS, tá? Então, se por acaso falar bobagem, né, tenha toda a liberdade de dar um toque para mim. Legal, gente? Né? O JavaScript. Né? Então, a gente viu HTML e CSS, então como os dois, né, andam juntos, tá? Então, vamos ver agora o que é o JavaScript. Então, ó, o HTML e o CSS formam duas camadas de tecnologias padrões da web. Tá? A terceira camada, né, é a representação pela linguagem de programação JavaScript, né, que permite criar conteúdo que se atualiza dinamicamente e controlando, né, mídias, imagens animadas, etc. Tá? Então, normalmente a gente diz, né, que o HTML e CSS, né, eles cuidam da parte mais estática da página, né? Tá? Mas quando você quer dar uma certa dinâmica, né, para determinados elementos, tá? Ou seja, como se quisesse, né, colocar algum tipo de animação, colocar alma, né, naquele elemento, tá? Aí você tinha que começar a escrever códigos JavaScript para isso. Tá? Então tá lá. Portanto, o JavaScript é uma linguagem de programação usada por desenvolvedores para fazer páginas interativas, né, da internet. Tá? Então, o que quer dizer interativas aí? De interação, ou seja, você interagindo com a página. Tá? Então, você está dialogando com essa página, né, usando os elementos da HTML, né, que estão sendo aí controlados por um JavaScript. Então, ó, é uma tecnologia do lado do navegador, né, que torna as aplicações web mais dinâmicas, capazes de responder às interações dos usuários e alterar o conteúdo da página. À medida que a linguagem amadureceu, né, no caso do JavaScript, ó, desenvolvedores de JavaScript estabeleceram bibliotecas, né, então desenvolveram, né, bibliotecas, frameworks, né, e práticas de programação. Tá? Frameworks, né, são estratégias de desenvolvimento, né, treinamento para estratégias de desenvolvimento, né? Além de começar a usá-las fora dos navegadores, né? Ou seja, ó, o JavaScript, no começo dela, durante muito tempo, né, ele se preocupava apenas com a parte do navegador, a parte da estética, né, da página do ponto de vista do navegador. Né? A parte que não ficava no navegador, ficava do outro lado, né, nos provedores, né, de internet, de banco de dados, a gente costumava usar outras linguagens, como o PHP. Né? Só que hoje em dia, né, o JavaScript também está sendo utilizado, né, para ser utilizado fora do navegador. Né? Por isso que está colocado ali, né, ó, hoje em dia é possível usar o JavaScript para desenvolvimento tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor. Né? Então, essa interação é aquela interação que chama de cliente-servidor. Né? Então, do lado do cliente, né, eu tenho lá, né, desenvolvedores que são especializados, né, na parte do front-end, né, ou seja, na parte do lado do cliente. Né? Então, é ele que vai desenvolver as páginas, né, interativas que vão ser, assim, de certa forma, confortáveis, né, para o usuário, né, utilizar e manipular. Tá? Agora, para que a página, né, tenha uma resposta, a interação tenha uma resposta, né, rápida, então, do lado do servidor, né, eu tenho que ter também, né, aplicações que sejam eficientes, né, para que quando eu requisitar uma informação, né, o lado do servidor trate essa informação, busque essa informação, né, e me devolva essa informação o mais rápido possível. Tá?
né? Então, aí eu tenho, né, justamente os profissionais, os desenvolvedores, né, que cuidam bastante dessa parte, tá? Então, aí a gente começa a ver, né, dois tipos de desenvolvedores, né? O desenvolvedor front-end e o desenvolvedor back-end, né? Então, vocês como profissionais da TI, no começo vocês vão ver as duas coisas, tá? Mas ao longo da carreira de vocês, se vocês forem trabalhar nesta área, né, eventualmente você vai ter que escolher entre cuidar, né, do front-end ou cuidar, né, do back-end, tá? Porque aí vai ter, né, determinadas capacitações, né, determinados domínios de tecnologias um pouco diferentes, certo? Tá? Mas por enquanto a gente não está preocupado com nada disso não, a gente vai ver tudo, tá? O JavaScript tem uma sintaxe, né, inspirada na linguagem de programação Java, né? Então, para quem conhece um pouquinho de Java, o JavaScript, né, é muito parecido, tá? Na verdade, é um pouco mais fácil do que do que o Java, né? E, portanto, ele é fácil de aprender e codificar. O Java, né, não diria que é uma linguagem tão fácil, né, de aprender e codificar, tá? Mas o JavaScript, sim. O JavaScript é muito mais fácil, né, de ser dominado. Por isso que tem aquele livro lá, né, de programação, né, usando o JavaScript, tá? Os desenvolvedores usam JavaScript para criar scripts do lado do cliente, né, em praticamente todos os sites e aplicativos móveis, tá? Então, o que é um script? O script, na verdade, é um tipo de um programa, na verdade, é um roteiro, né, do que a máquina tem que fazer, né, uma sequência de procedimentos, né, que a máquina tem que ser, ou um sistema ali, né, que está lendo, né, e ele tem que executar, tá? Né? Então, muitos desenvolvedores usam exatamente a linguagem do script para criar esses scripts do lado cliente, tá? Ao contrário de outras linguagens de programação, é possível inserir, né, JavaScript em qualquer página da web, né, e após escrever o código, é possível executar em qualquer máquina. Portanto, o JavaScript faz com que o desenvolvimento de aplicações sejam independentes de plataforma. Então, essa é a grande vantagem, né, de você aprender JavaScript, né? Porque eu posso inserir um código de JavaScript em qualquer página da web, né? E o código da web é possível executar em qualquer máquina, tá? Então torna o JavaScript, o código em JavaScript, né, extremamente portável, né? Ou seja, ele é praticamente independente de plataforma. Então você pode rodar no Windows, pode rodar no macOS, pode rodar no sistema de grande porte, tá? Então é uma das grandes vantagens da gente trabalhar com JavaScript. O que tem mais aí? Aí eu vou falar um pouquinho, né, sobre a diferença de página estática e página dinâmica. Na verdade, a gente já falou aqui, né? Então, mas vamos entrar um pouquinho mais em detalhes. Ó, existem dois tipos de sites, né? São chamados de estático e dinâmico. Então, quando você digita um endereço em seu navegador, né, então aqui estamos falando mais ou menos, né, como é que funciona, né, a internet aí, né? Como é que funciona o navegador junto com a internet. Então, ó, suponha que você digitou um endereço lá no teu navegador. Tá? Então, quais são os eventos, né, que acontecem até essa página, né, retornar para você? Então, ó, passo 1. O navegador pesquisa em qual servidor o site está hospedado. Tá? Então, na hora que eu dou lá um www.uol.com.br, tá? Essa informação, né, tem que ser passada, né, para um aplicativo, né, dentro da internet, que vai fazer o seguinte, né? Eu te dou o nome, né? Eu te dou o nome do meu domínio, né? Ou seja, o endereço onde eu quero, e você me devolve, né, qual é o endereço, né, onde ela está, tá? Né? Então, isso é um processo, né, de busca dessa informação, tá? 2. O navegador vai até o servidor. Então, ó, quando o site, né, o navegador, né, manda essa informação para dentro da internet, procurando o endereço, em algum momento ele vai ter o endereço, né, desse site. Então, ó, no passo 2, o navegador vai até o servidor que responde no endereço solicitado e requisita o conteúdo. Então, ele chegou lá naquele servidor, naquele site que ele queria, né, e solicita para o provedor, né, para aquele servidor lá, né, o conteúdo, né, que foi requisitado. Tá? Então, se eu dei uma página, né, principal
de um site, então é para trazer a página de entrada desse site. Tá? 3. O servidor verifica se o endereço existe e se a página também existe em seu sistema de arquivos. Né? Por que disso? Né? Pode ser que a página que você procura, ela não existe mais. Tá? Então ela não vai devolver nada, porque não existe mais a página. Então o servidor verifica se o endereço existe e se a página também existe em seu sistema de arquivo. Então retorna o arquivo para o navegador. Esse arquivo, em geral, é uma página do HTML. Tá? Então, ó, quando o sistema retorna, né, de forma positiva, né, desse endereço localizado, né, então ele está trazendo a página inicial, né, desse site. O que é essa página? Essa página, na verdade, é um arquivo. Né? Agora, dentro desse arquivo, o que eu tenho lá? Bem, eu tenho lá, gente, um código escrito em HTML. Tá? Por que em HTML? Porque vai ser aberto no navegador. E o navegador, né, ele vai entender apenas o HTML. Tá? Então, no item 4, ó, após receber o arquivo HTML, o navegador começa o trabalho de renderização. O que é renderização? O código HTML vai me dizer, né, se tem botões, se tem imagens, não sei o quê. Né? O CSS vai dizer como é que as imagens têm que aparecer. Né? Mas aí o que tem que acontecer? Bem, com essas informações, o navegador agora precisa montar a página. Fala, ó, essa imagem tem que ficar aqui no canto superior direito. Tá? Esse logotipo tem que ficar no canto superior esquerdo. Tá? Sei lá, esse texto tem que ficar um pouco mais abaixo com um fundo amarelo, né? Coisas desse tipo. Então, a renderização, o nome, né? A palavra renderização, né? É essa tarefa, né? Do navegador ler o arquivo de marcação, né? Ler o arquivo HTML e começar a montar, né? Aquilo no teu monitor, tá? Na tua saída. Né? Então, o trabalho de renderização que é o quê? Ó? Que é desenhar os elementos da página nos locais corretos para exibir a página para o usuário. Então, é nesse momento que o navegador também requisita os arquivos de estilos, né, o CSS, as imagens e outros arquivos necessários para a formatação e exibição da página. Tá? Então, você imagina, né, toda vez que carrega uma página nova, um monte de serviços, um monte de tarefas, né, que estão sendo executadas naquele momento. Tá? É uma infinidade de coisas para ficar naquele momento. Então, esses são os eventos que ocorrem numa página estática. Né? Então, ele está montando a página para você. Então, chamamos de estático o quê? Ó? As páginas web que não muda, né, o seu conteúdo, mesmo com uma nova requisição ao servidor. Então, se eu chamei uma página, né, eu chamei hoje, eu chamei amanhã, chamando depois da manhã, né, um outro horário, no outro momento, a página vai aparecer para mim do mesmo jeito. Tá? Não tem nada de excepcional. Tá? Então, esse tipo de página é chamada página estática. Tá? E aí ele dá um exemplo, é como pegar um livro ou revista guardado em uma gaveta. Né? Então, toda vez que você pega esse livro na gaveta, né, e abre ele, o conteúdo é sempre o mesmo, está no mesmo livro. Tá? O processo de uma página dinâmica é muito parecido com o das estáticas. Né? Mas onde está a diferença? Ó, a diferença é que a página será processada no servidor antes de ser enviada para o usuário. Esse processamento no servidor é usado para alterar dinamicamente o conteúdo de uma página, seja ele HTML, CSS, imagem ou outros formatos. Né? Então, o que é isso, por exemplo? Quando você carrega, por exemplo, a página da UOL, tá? Que é um site de notícias, né? Então você carregou ele agora, tá? Então você está vendo algumas partes da página que não muda, né? O logotipo está lá, né? Algumas informações, o menu de opções está lá, então não mudou nada. Mas quando você olha, né, bem na frente, a notícia que está apresentando lá não é a mesma notícia que estava lá, sei lá, né, há 3 horas atrás. Tá? O que aconteceu? Eu abri há 3 horas atrás, estava dizendo lá, né, uma informação X. Agora estou abrindo, né, tem uma outra informação. Aquela informação não está mais lá. Né? Então o que aconteceu? Ué, a notícia mudou. Né? Aquela notícia de 3 horas atrás era uma notícia daquela hora, daquele momento. Passou 3 horas, não é mais a notícia da hora. Né? Então outras coisas mais importantes aconteceram.
né? E o pessoal da UOL escolheu qual é a notícia que vai ficar lá na frente. Tá? Então, houve uma mudança, né, dessa informação, desse conteúdo. Então, isso torna, né, a página da UOL uma página dinâmica, que ela vai ocorrendo essas mudanças à medida, né, que novas notícias vão aparecendo. Tá? Ok? Então, ó, é que a gente tá. Quando o navegador solicita a página para o servidor, né, então ele montará o conteúdo antes de enviar para o navegador, e esse conteúdo poderá ser seguido de algumas fontes. Mais comum é um de banco de dados, onde as notícias ficam armazenadas para serem exibidas nas páginas quando essas forem solicitadas. O resultado ainda será uma página HTML, mas ela poderá ser diferente quando o usuário fizer uma nova requisição no servidor, o que pode existir, né, novas notícias para serem exibidas. Então, tá? Então, qual o objetivo do nosso curso, lá do meu projeto, né? A gente vai desenvolver uma página, primeiramente, né, inicialmente estática, né? Onde toda vez que você chamar, vai ser sempre a mesma informação, né? Sempre as mesmas imagens, sempre os mesmos textos. Se a gente vai trabalhando isso como um site de e-commerce, né? Então, eventualmente, eu preciso mudar a página, porque agora eu estou entrando numa campanha, né, de vendas, né? Então, eu estou colocando alguns produtos com descontos, e essa informação precisa aparecer no site de forma bem destacada. Tá? Então, quando essa nova página vai ser agora construída, quando ela vai buscar informação lá no servidor, né? Então, alguém já fez essa mudança ali, então eu estou trazendo uma nova informação. Tá? Então, aí é que a gente vai começar a desenvolver a nossa dinâmica, né, de colocar conteúdos diferentes à medida em que haja necessidade dessas informações serem renovadas. Tá? Bem, como toda programação, né, a gente tem que escrever esse código. Tá? Então, agora escrever esse código, a gente vai escrever usando algum editor de código. Tá? Bem, no caso do HTML, CSS e no JavaScript, eu não preciso de muitos recursos, na verdade. Né? Eu posso usar até o Google Docs, né? Posso usar até o Word, né? Ou posso simplesmente usar um bloco de notas, né, para escrever esse código. Tá? Eu posso utilizar, né, o bloco de notas, né, do Windows para editar códigos, né, HTML, CSS e JavaScript? Eu posso, tá? Mas não é recomendável. Né? Por que não é recomendável? Se é possível de sim. Porque é muito chato. Né? Ele não tem muito recurso. Né? Eu tenho que fazer tudo, tenho que fazer praticamente tudo, desde a parte das indentações, né? Daquela coisa de separação, né? Da borda da página. Né? Então, todas essas coisas têm que ser controladas, né? E gerenciadas por mim. Tá? Então, isso me dá um trabalho danado, né? Para fazer, né? A edição. Tá? Então, por isso que não é recomendado a gente utilizar, né, essas ferramentas. A gente pode usar isso, né, sei lá, para fazer uma coisa mais simples, uma coisa bem rápida, quando você não tem, né, um editor de código mais profissional. Tá? Mas no nosso caso, a gente vai ter que utilizar um código, né, um editor de código melhor. Tá? Então, por isso que, ó, os desenvolvedores utilizam ferramentas específicas para essas tecnologias, né? Os chamados editores de código, né? Ou IDEs. Tá? O IDE são ferramentas, né, de desenvolvimento. Tá? Então, para esse curso, utilizaremos um editor muito bom para código HTML e CSS. Tá? E no JavaScript, né, consequentemente, né, que é o Visual Studio Code, tá? Ou o VS Code. Né? E a gente vai ver agora, né, daqui a pouco, como é que a gente faz para instalar, né, para buscar ele, né, instalar e utilizar ele. Tá? Ver se vai dar certo. Então, ó, o Visual Studio Code, né, ou às vezes chamado VS Code. Né? Então, o Visual Studio Code é um editor de código, né, desenvolvido por nada mais, nada menos pela Microsoft. Tá? E quanto custa ela? Nada. Né? Então, ela é uma ferramenta de uso gratuito. Tá? E para ser ainda mais, é melhor ainda, né? Ele tem versão, né, para Windows, tem versão para Linux e tem versão para macOS.
né? Ou seja, para praticamente, né, todos os ambientes, para todas as plataformas aí, né, de máquinas disponíveis no mercado, tá? Então, na aula a gente vai mostrar, né, como é que a gente faz o download, né, desse arquivo de instalação e executar a instalação. Legal? Então vamos lá, gente, né? Vamos ver como é que a gente vai, como é que a gente vai mostrar isso. Então, essa parte aí está um pouco improvisada, tá? Como eu falei para vocês, eu tinha o Visual Code instalado na minha máquina. Como não deu tempo de preparar um tutorial, né, passo a passo, né, de uma coisa mais bonitinha, né, para fazer essa instalação, falar, sabe uma coisa? Eu vou remover ele da minha máquina, né, e vou mostrar para vocês como é que eu faço para instalar ela, tá? Como é que eu faço para configurar ela, né? Então vamos lá. Ver se vai dar certo, né? Testei depois. Bem, entrando aqui dentro do navegador, então vamos buscar, né, no Google. Vou colocar aqui, ó, Visual Studio Code, tá? Vou colocar mesmo. Né? Então aqui no Google. Então, ó, já apareceu aqui, ó, né, Visual Studio Code, download, né, de Visual Studio Code. Tá? Então, ele vai aparecer nessa primeira tela aqui, vai aparecer aquela área de download, tá? Então aqui eu posso escolher a versão para Windows, né? Aqui é a versão para Linux, aqui para a versão para macOS, tá? Dentro do Windows aqui, ó, né, tem várias formas de, a gente de baixar. A gente pode usar, né, um instalador de usuário, um instalador de sistema, ou pegar o arquivo zip, não sei ali, eu nem sei o que é, tá? Ok? Mas eu não vou utilizar essa parte não. Então eu vou voltar para cá, vou chamar essa segunda página aqui, tá? Então Visual Studio Code, Code Editing Redefine. Então, clicando aqui, aqui já vai aparecer, né, informação mais resumida, mais mastigada aqui, né? Então, ó, tá aqui, ó, Download for Windows, tá? Então, aqui, ó, então ele está fazendo fazer uma instalação do download, né, fazer um download, né, do Visual Studio para a versão Windows. Se a tua máquina não for Windows, ó, você pode vir aqui, ó, Other Platforms, né? Então, outras plataformas. Você clicando aqui, vai voltar para aquela página anterior. Legal? Tá? Então, eu vou voltar aqui, ó, e vou fazer essa ação fazer um download para a versão Windows, tá? E ele já está, na verdade, ele já está fazendo o download, olha, né? Já tá, eu vou instalar ele, né? Vou deixar instalado na máquina aqui, né? Então, ó, é o VS Code User Setup, né? X, né? 64, então aqui para a máquina 64 bits, ele já reconhece, né? A máquina onde está sendo instalado, 64 bits, né? E a versão, né? 1.92.2, tá? Bem, como eu já tinha baixado isso uma vez, ó, ela está aqui, ó, tá? Então eu não vou fazer, né, esse download. Eu já fiz esse download aqui, tá? Né? Então, olha, eu vou cancelar ela e vou abrir no Explorer aqui. Tá? Deixa eu trazer ela para cá. Para de download. Tá ela aqui, ó. Tá? Então, a Visual Code User Setup, né, versão 1.92.2. Então, duplo clique nela. E o processo é aquele processo normal, tá? De instalação, né? Next, 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 e vai embora, tá? Bem, a primeira página, é que eu estou usando dois monitores, tá? Então, a página inicial apareceu aqui do lado. Então, aqui é o termo de licença, tá? Bem, evidentemente, né, você vai aceitar um acordo. Caso você não aceite o acordo, você não faz nada. Então, vamos aceitar o acordo. Próximo. Aqui é o diretório onde ele vai ser instalado. Sugere isso daqui, né? Então, vou manter, né, essa opção. Próximo. Aqui, né, ele seleciona a página, né, a pasta, né, do menu inicial. Então, vou deixar chamar desse jeito mesmo, né, Visual Studio Code. Próximo. E aqui são as tarefas adicionais, tá? Então, aqui na verdade, eu vou clicar em todas aqui, ó, todas as coisas aqui, tá? Se você não quiser, também não tem problema, né? Mas vou colocar em todos aqui. Então, pronto, tá? Aqui ele me dá, então, está tudo pronto para instalação, né? E dou um instalar. Tempinho aí. Pronto, está começando a fazer a instalação. É bem rapidinho, né? Tá? Pronto, ó. Já terminou. Tá vendo como é rapidinho?
Tá? Então, iniciar, já vamos iniciar o Visual Code. Tá aqui, ó. Aqui é a telinha dele, tá? Tá? Essa é a carinha dele, né? Então, para você criar um novo arquivo, você pode até vir aqui, ó, né? New File, né? Então, mas aqui por fechar essa, né? Ó, clicar aqui, ó, deixar ela aberta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, é criar uma... tá, antes de mais nada, né? Então, ó, muita gente vai sentir um pouco de dificuldade, né, no ambiente porque está tudo escrito em inglês, tá? Aí vem a pergunta, né? Tem como passar para português? Tem, né? Na verdade, eu tenho que instalar, né, um aplicativo novo nele, né? Que a gente chama de extensão, tá? Então, eu tenho que instalar uma extensão, né, para fazer a tradução, né, dessas informações de português. Então, como é que a gente faz a instalação das extensões? Ó, nós vamos aqui, ó, tá vendo esse ícone aqui, ó? Tá escrito aqui, Extension, né? Tá? Então, ou você clica aqui, ou aciona pela tecla de atalho, né? Ctrl Shift N, né? Tá? Ctrl Shift X. Tá? Então, eu vou clicar aqui, ele está abrindo aqui as minhas extensões, tá? Então, essa extensão que já estava aqui, né? Agora eu vou procurar aqui, ó. Vou colocar a palavra assim, ó, português, tá? Nem precisa aqui. Então, ó, tá vendo que apareceu aqui, ó, esse português, tá? Então, existem outros aqui, mas é esse que eu vou escolher aqui, tá vendo? Ó, português. Então, ó, tem aqui a palavra install. Tá? Então, o que faz esse cara? Está do lado escrito lá, ó, Language Pack for Visual Studio Code. Né? Então, é um pacote de linguagem, né, para o Visual Studio Code em português. Tá? Então, eu vou dar um install. Tá? Então, ele está instalando. E se você já percebeu, né, agora, agora tem que... tá, aqui, ó. Muda, né, aqui embaixo, ó, Change Language e Restart. Tá? Então, ó, ele fechou, né? Agora está instalando. Pronto. Então agora, tá vendo? Tem tá tudo aqui, ó. Arquivo, editar, seleção, ver, acessar, executar. Agora tá tudo bonitinho, tá tudo em português. Certo, gente? Né? Então é isso. Né? Então agora vamos fazer o seguinte, olha, né? Vamos criar aqui vou criar aqui uma pasta, né? Então, ó, quando a gente vai sempre começar um projeto novo, né? O projeto, na verdade, né, de um sistema, ele não compõe-se apenas de um arquivo, tá? Então, eu posso ter, né, um arquivo HTML, posso ter vários arquivos HTML, na verdade, né? Posso ter vários arquivos CSS e posso ter, né, vários arquivos em JavaScript. Tá? Então, todos esses arquivos que fazem parte do projeto, é bom que eles estejam dentro da mesma pasta, né, do mesmo diretório. Tá? Então, para isso, o que a gente é bom sempre fazer? Vamos primeiro criar essa pasta, né, onde a gente vai colocar, né, os nossos projetos, tá? Então, olha, eu vou criar aqui, ó, vamos abrir uma pasta, tá? Então, vamos abrir uma pasta nova. Então, vou colocar, por exemplo, aqui, ó, né, em documentos, eu vou criar uma pasta nova aqui. Ó, nova pasta. Vou colocar aqui, ó, colocar aqui. Tá, escrever aqui, ó, web. Programação web. Programação, né? Então, ó, essa aqui vai ser a nossa pasta. Vou selecionar essa pasta aqui. Tá? Bem, ele pergunta aqui, né, se você confia no cara que criou a pasta. Bem, como eu confio em mim mesmo, né, então eu sim, tá bom? Tá? Então, ó, né, então ele foi criado a nova pasta. Tá? Então, ó, tá vendo que aqui, ó, tá aparecendo aqui, ó, programação web. Bom, programação web foi o nome da pasta que eu criei, tá? Então, ó, tá aqui, né? É como se fosse um projeto novo, a programação web, tá? Do lado dele, ó, tem esses ícones aqui, ó, né? Onde são atalhos para você criar um novo arquivo, criar uma pasta nova dentro dessa pasta, né? Fazer uma atualização do
do explorador e assim por diante. Tá? Então, agora eu vou criar um novo arquivo. Tá? Como eu vou criar um arquivo, né, HTML, né, então, normalmente, o primeiro arquivo, né, inicial de um projeto em HTML é a gente escrever o arquivo index, né, .html. Tá? Então, ó, eu vou criar este arquivo aqui. Tá? Do lado de cá, né? Então, ó, agora aqui ó, é toda a nossa área, né, para a gente escrever o nosso código. Tá? Gente, ó, como eu tinha configurado, né, nas primeiras vezes aqui, né, o Visual Code, tá? A minha tela aqui está com fundo branco, né? Então tem gente que não gosta muito, né, de ter esse fundo branco, tá? Então eu posso mudar isso, ó, clicando aqui nessa engrenagem, né? Vendo aqui, ó, em temas, tá? Né? E dentro de temas, escolher, por exemplo, o tema de cores. Tá? Então aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, um tema moderno claro, que é esse que está colocado aqui, né? Mas pode ser um solar claro, que é suave, né? Ou pode ser um escuro, né? Então, por exemplo, ó, escuro está desse jeito aqui, tá? Então você pode escolher aí, né? Eu estava colocando, né, com fundo branco, mas por conta, né, de vocês poderem enxergar melhor, né, tá? Eu acho que com fundo branco, com essas cores, né, que estão colocadas aqui nos ícones, né, dificulta um pouco, né, a leitura desse código. Então, por isso que eu mudei, né, o tema, coloquei esse mais escuro. Então, deixa eu voltar para ele. É o... Qual que é o... Moderno, claro. Tá bom? Tá? Então, aqui a gente começa, né, a escrever o código. Tá? Então, aqui é como um editor de texto normal. Tá? Então, estou escrevendo bobagem. Bom, bem, como é que a gente vai escrever o código agora? Bem, a parte da instalação, né, de fazer o download do Visual Studio, a instalação dele, eu acredito que deva, né, ser uma coisa relativamente fácil de vocês poderem reproduzir. Bom, uma coisa importante no Visual Studio, tá, gente? Ó, o Visual Studio não serve só para fazer, né, editor de código de HTML, etc. Tá? Então, eu posso escrever código em JavaScript, mas eu também posso escrever código, né, em Python, em C, né, em C++, em C Sharp, tá? Um monte de outras linguagens. Tá? Então, a gente pode escolher, né, criar extensões novas aí, né, para você poder ter uma IDE, né, ou seja, um editor de códigos voltados exclusivamente para uma determinada linguagem. Tá? Né? Então, o Visual Studio pode ser, por exemplo, o teu único editor de código, né? Mas quando você quer programar em Python, eu uso o Visual Studio, né, e configuro ele para Python. Ah, mas agora eu preciso trabalhar em Java. Não tem problema, eu vou usar o Visual Studio e configurar ele para entender Java. E assim por diante. Tá? Então, por isso que tem muita gente aí, gente, né? Então, estou falando de amadores, não, né? De gente profissional, né? Que acaba escolhendo o Visual Code como seu editor, né? De uso frequente, né? De uso normal, tá? Então, eu acabei escolhendo o Visual Code não só por ser fácil, né? Mas por causa dessa facilidade, dessa flexibilidade, né? De você poder escrever códigos aí em várias outras plataformas, em várias outras linguagens, tá? Então é como se eu tivesse um único editor de código para múltiplas linguagens. Então isso é uma vantagem muito grande. O que você vai aprender aqui, escrever código em HTML, muitos desses recursos, né, vai ser possível você utilizar, né, as mesmas coisas quando estiver programando em Java, em Python, em C, em C++, C Sharp, qualquer outra linguagem que você venha utilizar. Bom, vamos dar apenas uma parada e voltar lá para o texto. Vamos lá. Então a parte de Visual Studio deu tudo certinho, né? Então vamos continuar. Então, ó, criando a nossa primeira página HTML, né? Então, ó, toda a estrutura, né, de um arquivo HTML é desse formato que está aí. Né? Então, ó, ele começa, né, com essas tags aqui, ó, essa primeira tag aqui, né, que é o que define, né, que é uma declaração, tá? Então, aqui eu estou informando para o navegador, o aplicativo que está lendo, né, esse arquivo, né, que esse documento aqui
é um documento em HTML, tá? Então, e normalmente ele vai ser a primeira, né, a primeira linha, né, de todo o código HTML que você venha, né, a descobrir por aí, tá? Então, ó, sinal de menor, exclamação, doctype, tudo maiúsculo, e HTML, tudo minúsculo, fecha com sinal, com símbolo de maior, tá bom? Em seguida, né, você vai escrever agora o teu código, né, a tua página, né? Então, como? Então, ó, eu vou escrever aqui, eu vou marcar o início da página HTML, né, com essa tag aqui, ó. A tag é esse marcador aqui, ó. Então, ó, sinal de menor, HTML minúsculo fechando maior, né, dá início a um bloco de códigos, né, que vai ser códigos escritos em HTML, tá? Então, ó, eu inicio um bloco HTML com essa tag, tá? E lá no finalzinho, né, quando eu terminar meu código HTML, eu fecho esse arquivo, olha, com sinal de menor, barra, tá vendo, ó, barra, HTML minúsculo, sinal de maior, tá vendo, ó? Eu fecho o código HTML assim, ó, tá? Então, toda vez que você colocar a tag HTML, normalmente nos editores, né, de código, quando você terminar de escrever o sinal de maior, imediatamente ele vai completar aqui, ó, com o sinal né, do barra HTML, aqui, ó, tá? Então, por isso que se você estiver usando um bloco de notas, você vai ter que escrever tudo, tá? Mas quando você estiver utilizando, né, um editor de códigos, né, profissional, tá? Então ele facilita bastante, né, a nossa edição, tá? Então, ó, tudo que você colocar entre as tags HTML e barra HTML vai ser, né, o código, os códigos, né, ou os elementos que compõem a tua página, tá? Bem, dentro da página, né, do espaço do bloco HTML, e tem outros subblocos, tá? Então, ó, existe um bloco chamado de head e existe um bloco chamado de body, tá? Head, em inglês, quer dizer cabeça, né? Body é corpo, tá? Então, aqui eu tenho a cabeça e o corpo, tá? Bem, eu posso colocar o body, né, na frente né, do head. É a mesma coisa se perguntar, né? Se eu posso colocar o meu corpo, né, em cima da cabeça, né? Pô, lógico que não, né, gente? Né? Então a cabeça está aqui em cima, o corpo está aqui embaixo, tá? Então, o que vem dentro desse head aqui? Então, dentro desse head também vem código HTML, mas são específicos, né, para definir o que a gente chama de cabeçalho do documento, tá? Aos poucos a gente vai ver o que tem dentro dessas informações aqui, tá? Então, hoje é só para a gente ter uma ideia, né, como é que é uma estrutura HTML e fazer uma pequena página bem simplesinha aí, tá? Bem, o head serve para colocar algumas configurações básicas, né? Título, por exemplo, da página, né? Então algumas informações gerais, né? E a página propriamente dito, né, vai ficar na parte do corpo, ó, né, na parte do corpo. Então aqui é onde vem né, a massa de códigos maior, vai vir aqui dentro, tá? O código vai vir aqui dentro. Bom, tá? Então, ó, não esqueçam, se você abriu, né, uma tag com head, você vai ter que ter uma tag, né, para fechar o head, um barra head. Vai colocar head, né, gente? Tem que ser head barra head. Assim como body barra body. Tá? Então, tem que ser esse parzinho aqui. Tá? Legal. Note que ao abrir o documento acima no navegador, veremos apenas uma página em branco. Então, isso acontece porque o navegador renderiza somente os conteúdos que estão dentro da seção Buddy. Então, ó, voltando para cá. Lembra que quando o navegador lê uma página da internet, vindo da internet, né? Esse arquivo que está vindo na internet é uma página HTML. É uma página que tem esse formato aqui. Tá? Lembra que eu falei agora há pouco, né? Que esse navegador vai renderizar essa página, ou seja, vai pegar essas descrições que estão aqui e vai montar tudo que está escrito aqui na tela do teu computador. Tá? As imagens, o texto, né? Vai ler o CSS para ver onde é que estão, né? O formato, o estilo, tá tudo aqui. Legal. Tá? Agora, se você não tiver dentro, né, não tiver nada dentro, né,
do corpo aqui, ó, do bar, não tem nada aqui. Bem, se não tem nada para ser renderizado. Correto, gente? Então, se não tem nada para ser renderizado, como é que a página vai aparecer para você? Em branco. Simplesmente em branco. Tá? Né? Então, vamos ver como é que isso aparece lá. Então, olha, vamos lá voltar, né? Lá no editor e vamos escrever isso aqui. Ó. Então, olha, vamos colocar aqui. Bem, vocês vão desculpar um pouquinho aqui, eu não sou muito rápido para escrever, escrever código, tá? Então, vou colocar aqui exclamação, doc, type, né? Exclamação doc type, HTML, tá? Então, ó, é a primeira página. Legal. O que vem depois? Né? Então, agora eu preciso colocar, né, a minha tag HTML. Então, ó, HTML. Aparece aqui, eu posso clicar aqui, ó. Tá? Show? Ó, agora eu vou fechar, né? Ó, o sinal de maior. Quando eu colocar o sinal de maior, olha o que acontece. Tá vendo? O próprio editor, né? Ele já criou a tag para fechar, tá? Então eu dou um enter aqui, ó. Ele automaticamente, né? Ele já coloca uma linha entre elas, tá? E coloca lá na linha 4 o fechamento da HTML, da tag HTML, tá? Então, o que eu tenho dentro da HTML? Ah, agora eu preciso botar o cabeçalho, né? A cabeça e o corpo. Então, né? Sinal de maior, a head, então, ó, head. Tá vendo que ele já completou com barra head, né? Ó, aqui. E depois, ó, vamos sair do head, vamos colocar agora o corpo. Então, ó, body, tá? E fecha ela. Tá ok? Então, eu coloquei aqui exatamente aquela página que está. Deixa eu ver se dá para tentar um pouquinho mais. Legal? Bem, vamos salvar esse arquivo, né? Então, vamos aqui em arquivo, salvar. Agora, como é que eu executo ele? Bem, isso aqui é uma página HTML, né? Então, eu preciso chamar dentro, né, do navegador. Tá? Então, eu vou precisar ir para o navegador. Então, ó, deixa eu, né, minimizar ele. Vou aqui na página. Então, ó, onde é que está a página? Então, a página eu coloquei ela. Onde que ela está? Ah, está na pasta documentos. Né? Documentos. E não, está aqui, ó. Ó, aqui, ó, a Windows. Tá vendo? Como o meu navegador padrão aqui na minha máquina é um Chrome, né, ele já está aparecendo aqui, ó, o ícone do Chrome. Então, avisando que isso aqui é uma página HTML e que se eu clicar, né, automaticamente eu vai abrir um navegador Chrome, tá? Então, ó, eu vou dar um duplo clique nele. Tá? Então, ó, aqui. Esse, ó. Tá? Só que, ó, não tem nada aqui, né? Lógico que não tem nada, porque não tem nada no body. Tá? Agora, dá uma olhada só nessa guia, ó. Nessa guia aqui, tá vendo, ó? A guia tá com um nome, um título aqui, ó. Index.html. Tá? Né? Então, quando o nome do arquivo HTML está aparecendo aqui, né, no nome da guia, tá? Nem sempre isso é verdade, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai mudar um pouco isso aí. Bom, vamos voltar lá pro, né, pro nosso código, tá? Legal, então, ó, tá vendo que eu reproduzi isso dentro do Visual Code, né? E abri ele no navegador e realmente não tinha nada, né? Então, ó, na hora que eu abrir o documento acima, né, esse que eu acabei de escrever, veremos que apenas uma página em branco, né? Isso acontece porque o navegador renderiza somente os conteúdos que estão dentro da seção body, tá? Todos os elementos do HTML podem ser separados em dois grupos, né, em termos de comportamento visual CSS, né, elementos blocos e elementos vivos. Isso aí deixa um pouquinho mais para frente, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, né, quando estiver detalhando os blocos. Tá? Ser bloco ou em linha muda apenas o comportamento visual do elemento, além de outras características. A gente vai ver mais para frente. Os elementos de nível de bloco ocupam todo o espaço horizontal disponível e iniciam uma nova linha no documento. Tá? Isso aqui talvez não precise falar nisso. Né? Tá? Que essa tag aqui, div, né, vem de division, tá? Eu consigo criar, né, uma divisão dentro da página HTML. Tá? Então, às vezes é bastante interessante quando eu quero separar um conteúdo do outro,
né? Então eu crio como se fosse uma divisória, uma divisão. Então, ó, uma informação vai ficar aqui à esquerda, outra informação vai ficar aqui à direita. Tá? O H1, né, até H6 são tags para você definir títulos. Né? Quando você cria títulos, é como você criasse, por exemplo, um H1, ele define o título. Tá? O H2 é um subtítulo. O H3 é um subtítulo do subtítulo. O H4 vai ser um subtítulo do subtítulo do subtítulo. E assim por diante. Tá? Termos visuais, o H1 ele coloca, né, o nome, né, a definição lá, em negrito com uma letra, uma fonte maior, né, que é o título, né, então tem que ficar bem destacado. Quando você vai colocar um subtítulo, né, o subtítulo ele vai ter uma fonte menor, né, ou às vezes até um tipo de fonte, né, diferente, né, mas que como se ele fosse uma coisa menor do que o título, tá? E assim sucessivamente, né? A tag P minúsculo define um parágrafo, tá? Então quando você quer escrever um texto, né, uma frase, então você vai criar um parágrafo. Então você coloca P e como é uma tag, né? Então começa o parágrafo com a tag P e termina com uma tag /P. Daqui a pouco a gente vai ver isso daqui também, tá? E outros que estão aparecendo aí, ó. Essa aqui acho que não tem problema. Imagens em IMG, né? Isso aqui a gente vai ver mais na aula que vem. Vou mostrar aqui na prática, tá? O seguinte, né? Então, por exemplo, ó, aqui está a nossa página em branco, né? Então, vamos voltar lá para o nosso código, né? Então, ó, vamos voltar para o Visual Code, para ele aqui, ó, tá? Então, ó, dentro da head, né? A head aqui, eu vou colocar aqui uma tag, né? Que vamos chamar de title, né? Title. Title quer dizer título, tá? Então, ó, vai ser o título da página, é o nome que eu vou dar para a página. Então, eu vou criar aqui, ó, né, um nome bem sugestivo, né? Minha primeira página, né? HTML. Legal? Tá? Esse barra title aqui, né? Você pode deixar tudo na mesma linha mesmo, né? Porque é uma linha. Ou pode separar, tá? Então, eu posso colocar. Opa, eu posso deixar ela assim. Não, então, né? Aqui embaixo, né? Ela desse jeito assim. Tá? Posso deixar ela assim ou posso deixar, né, desse jeito aqui. O efeito vai ser basicamente mesmo. Tá? Vocês vão ver agora qual vai ser o efeito dela. Então, ó, só fiz isso. Tá? Eu vou salvar ela. Né? Vou voltar lá para o navegador. Então, ó, tá vendo que aqui ó, é a nossa página index.html. Opa, mas ela não alterou? Bem, não alterou porque você não renderizou ele novamente. Então, olha, vamos, né, recarregar a página. Então, ó, vamos vir aqui, ó, recarrega a página. Ixi, não mudou nada. Bem, lógico que não mudou, né? Porque dentro do bar não tinha nada. Se não tinha nada, ele não está apresentando nada aqui, tá? Mas olha só na guia. Tá vendo que aqui, ó, quando não tinha um title, né? Aparecia o quê? O nome do arquivo HTML, index.html. Como agora eu coloquei, né, a tag title, né, de título, então agora está aparecendo aqui, ó, minha primeira página HTML. Tá? Tá vendo que está aparecendo um A maiúsculo, né? Aí é o problema do conjunto de caracteres, tá? Então a gente vai definir depois como é que a gente faz para alterar esse conjunto de caracteres para aparecer os caracteres latinos aí. Bom? Tá? Então, o que a gente viu aqui é que se a gente alterar, né, o title, usar não, title, né, ele vai mudar lá na guia, né, na guia do navegador da página. Tá? Agora eu vou colocar aqui assim, ó, dentro da barra. Então vamos colocar alguma coisa dentro da barra. Né? Então eu vou usar aquela tag H1, ó, vou dar um título, tá? Dar um título aqui, ó. Tá? Então vai ser aqui, ó. Tá vendo que ele já colocou o barra H1 para fechar. Tá? Um título vai ser assim, ó. Tá? Sei lá, primeiro título. Tá? Fica assim, ó. Primeiro título.
Vamos aproveitar e já colocar aqui também, ó, uma outra tag H2, que é um subtítulo. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, né, meu primeiro subtítulo. Tá bem criativo, né? Tá? Então, H1 e H2. Tá? O que acontece aí? Então, agora eu já coloquei alguma coisa dentro da seção body. Né? Então, vamos salvar esse, né? Vamos voltar lá para o navegador e vamos recarregar a página. Olha lá. Tá? De novo, né, gente? Ó, não está aparecendo os acentos aqui por conta, né, do conjunto de caracteres que a gente não definimos ainda, tá? Então, depois, mais tarde, a gente vai acertar esse negócio aqui, tá? Então, tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó, foi definido pelo H1, isso aqui pelo H2, né? Eu escrevi errado, né? Meu, né? Então, vamos corrigir isso daqui. Tá feito. Tá com um M a mais. Então, meu primeiro sítio. Então, vamos salvar, né? E vamos carregar, recarregar. Pronto. Tá ali, ó. Tá? Né? Então, tá vendo que não é tão... Não, montar uma página bem simplesinho, né? Bem tranquilo. Né? Vamos criar aqui, ó, gente, né, um parágrafo. Tá? Então vamos lá. Ó. Vou colocar aqui, ó, né, dentro do H2, ó, vou escrever um parágrafo. Então o parágrafo é P. Tá? Então fecha aqui. Então agora eu vou escrever aqui. Então agora, né, seguindo a seção, meu primeiro parágrafo. Tá? Tanto tudo que vem acento aí vai dar problema lá na hora do visual. Mas, como eu falei para vocês, depois a gente altera o conjunto de caracteres. Salvando, vamos recarregar. Olha lá, meu primeiro parágrafo. Tá? Aí você fala, pô, você tá muito feinho isso aqui. Pode dar né, uma indentação, mudar a cor, né, tal. Dá para fazer isso, né? Agora, quando você quiser fazer isso, um jeito mais fácil disso, né, é criar um estilo para os parágrafos, tá? Né? Então, eu quero que todo parágrafo tenha na fonte, né, Arial, né, cor cor azul, fonte de tamanho tal, tá? Em negrito, sei lá. Aí você cria tá? Então aí você cria tal do CSS lá, tá? Mas por enquanto continua, tá? Um outro recurso aqui, né, que a gente pode fazer assim, ó, aqui, ó, de fazer, já que lembra que, né, a questão do hipertexto, ele é um hipertexto porque o texto, né, eu consigo através de um texto chamar um outro texto, né, através de um link. Tá? Então vamos ver como é que a gente coloca esse link. Então, ó, para a gente colocar esse link, né, a gente vai usar essa tag A, né, é o A barra, né, A. Tá? Só que dentro do A eu preciso colocar parâmetros. Tá? Então vou colocar A, né, barra A, e aqui vou colocar assim, essa palavra aqui, ó, href. Tá? O href, né, vai definir para a gente, né, uma referência, ou seja, um nome, né, de um site. Tá? Como é que a gente vai colocar o nome do site? Né? Vai ser como uma string. Se for para definir string, nós vamos usar, né, as aspas duplas. Tá? Então aqui eu vou colocar assim, ó, http, né, barra barra, por exemplo, wall.com.br. Tá? E eu vou colocar aqui assim, ó, né, vou colocar mais ainda, né, vou colocar assim, vamos colocar só fechando. Né? Vamos fechar. Tá? E aqui eu vou, tá vendo que agora, entre o barra A e o barra A e o barra A, né, eu posso colocar alguma informação aqui. Então, eu vou falar assim, ó, clique, é o wall, né, o wall, né, clique no link ao lado, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Olha, então,
salvar. Vou recarregar a vou recarregar a página. Olha aí. Né? Aqui não apareceu, né, o código. Tá? Bem, mas de qualquer forma, né, ó, clique no link ao lado. Na verdade, não é no link ao lado, é dentro do clique. Então, se eu clicar aqui ó, no clique no link ao lado, o que vai acontecer? Né? Deve estar chamando página. Ixi, não deu certo. Eu fiz. Escrevi aqui, ó. F http dois pontos barra faltou www.uon.com.br. Isso. Vamos ver agora. Aqui. Abre. Pressão. Ele não está indo ainda, né? Uma coisa que eu estou cometendo, estou esquecendo aí. É. Diga. Professor, Fala, não tem Lucas. nenhum Ah, igual após o HRF? hã? Não tem nenhum igual após o HRF? É que estão igual? Não sei, não lembro agora da sintaxe. Deixa eu ver. Eu também não lembro, faz muito tempo que eu estudei HTML. Parece que mudou até de cor, né? Deve ser. Tentando lembrar de cabeça, não direito. Então, agora foi. Tá? Estamos, ó. Tem algum São Paulino aí, gente? Que deu aqui o jogo? 0x0. Legal? Que mais? Então, só pra gente terminar. Tá. Só pra gente terminar, gente, olha, vamos ver como é que a gente coloca um código, né, JavaScript aí agora. Tá? Então, vou colocar assim, ó. Pra gente colocar um código JavaScript, tá? Eu preciso criar um bloquinho, né? Para a gente colocar esse código. Tá? Então, esse bloquinho, nós vamos definir ele, né, com a palavra script. Tá? Então, vai ser com a palavra script. Fecha. E bem, então, ó, aqui eu vou colocar meu código, né, em JavaScript. Tá? Como a gente ainda não vimos a linguagem ainda, né? Eu vou usar uma funçãozinha dela, né, que é a função alert. Tá? Então, a função alert, né, é a função que vai abrir uma caixa de mensagem. Tá? Então, se é uma caixa de mensagem, então, dentro do parâmetro, né, da função alert, né, eu vou colocar a minha mensagem. Então, a minha mensagem vai vir entre aspas duplas. Né? Então, aqui, ó, e isso, vou chamar isto um alerta. Tá? Vou colocar bastante ênfase. Coloquei ela assim. Bom? Tá? Bem, isso aqui já é um código JavaScript. Tá? Então, eu vou salvar isso aqui. Né? Vamos abrir lá no navegador, não carregar no navegador. Não, ó, aqui, ó. É que nas versões a janelinha, né, o bloquinho aparece dessa maneira, né? Tem as versões mais anteriores dos navegadores, aparece um quadro aqui, né? Tá? Então, ó, essa página diz, ó, isso é um alerta, tá? Aí eu dou o sinal aqui. Ok. Então, tá? E que mais? Eu posso ter um outro comando, né, em JavaScript, né, para que essa mensagem não seja colocada, né, através de uma caixinha. Né? Eu quero que ela escreva na página. Então, para isso tem uma função chamada document, né, document, né, ponto write, né, entre parênteses aqui, ó, eu posso colocar aqui, ó, código. Olá. Tá?
como esse aqui é um comando, tem que terminar com ponto e vírgula, tá? Isso. Tá? Então, olha, vamos ver aqui, salvar. Ela aqui, recarregar. Isso uma página é um alert, né? E olha lá, escreveu Falamundo. Legal? Tá? E com o tempo a gente vai vendo, né? Como é que eu faço para criar um código de JavaScript, né? Para eu ler uma informação que está sendo passada pelo usuário, tratar essa informação e devolver a informação, né, processada, tá? Para que a gente criar a nossa interação, né, entre a página e o usuário. Tá legal, gente? Bem, gente, olha, para a primeira aula, acho que, né, tá mais ou menos, né? Foi um pouquinho improvisado aí, porque não deu muito tempo, né, de preparar uma aula mais completa, mas eu acho que deu uma ideia, né, do que a gente vai, do que nós vamos ver aí durante o curso, né? Então nós vamos começar a partir da semana que vem, né, criar as primeiras páginas da HTML, né? Vamos ver os elementos, né, da HTML. Se possível, já vai incorporar algumas coisas de CSS, né, para tornar uma página um pouquinho mais bonitinha, né? Tá? E com o tempo a gente vai colocando, né, na parte dinâmica dela, né, juntando a parte do JavaScript. Tá legal então, gente? Né? Estamos terminando a aula um pouquinho mais cedo, né? Meia hora, mas é a primeira aula, né? Então tem muito ainda que aprender. Legal? Tá? Então, olha, não esqueçam, né, de colocar presença lá no formulário de presença, tá? Ah, aqui, ó. Tá legal? Tudo bem, gente? Então, olha, como a aula está sendo gravada, né? Então, depois eu editar e subir ela no YouTube, né? A aula vai se apresentar dentro dessa guia aqui, tá? E se não tiver nenhuma outra dúvida, né? Grato pela presença aí de todos, né? Um bom descanso aí, bom fim de semana, né? E até semana que vem.